Olá, seguidores, leitores e também ouvintes de O Liberal. Meu nome é Camila Guimarães e nesta edição do O Liberal Amazon a gente vai estar falando sobre projetos, pesquisas e tecnologias que buscam solucionar dificuldades, algum problema que enfrentados por ribeirinhos aqui na Amazônia. E para começar, a gente vai estar falando sobre um projeto que tem tentado levar sinal de telefonia para as ilhas aqui próximas a Belém. Para falar sobre o assunto, eu tenho o nosso convidado, apresento o nosso convidado de hoje, que é o Gabriel Marcelino. Ele é diretor executivo da Zenit Inova, uma empresa, uma startup aqui no Pará, que trabalha com tecnologia voltada para solucionar esse tipo de problema de telefonia, comunicação e outros tipos de inovações aqui na região. Boa tarde, Marcelino. Olá, boa tarde, Camila. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, agradecer ao Liberal por estar dando atenção a esse tipo de projeto, que a gente sabe que para a nossa região é de extrema importância. Falando sobre o projeto em si, a Zenit Nova ela vem trabalhando há mais ou menos um ano nesse projeto, que é o Amazônia. O Amazônia ele é um serviço que, acoplado a um drone, nós conseguimos identificar pontos na região amazônica onde o sinal de internet ele é extremamente fraco ou praticamente inexistente, e nós conseguimos definir o melhor ponto para que essa empresa venha levantar uma antena e possa estar repetindo esse sinal para as comunidades que ainda não possuem acesso à conexão. Como eu comentei com você, atualmente nós estamos trabalhando numa versão mais avançada do dispositivo, atuamos em algumas ilhas aqui da região, como a Ilha das Onças, a Ilha do Combu e a Ilha de Cotijuba, e lá nós conseguimos encontrar pontos essenciais onde, caso houvesse a necessidade de implementar internet para conexão daquelas comunidades, nós conseguiríamos fazer isso com bastante eficiência. Como eu falei para vocês, a dificuldade de conseguir acessar hoje em conexão de redes móveis na Amazônia se dá pelo fato dela ser extremamente fechada, então é difícil o acesso de equipamentos para que possam saber a potência exata do sinal dentro das comunidades. Então, o que nós fizemos foi desenvolver essa solução, que nós conseguimos, acima da copa das árvores, descobrir o valor real e, assim, através do nosso software, definir o melhor ponto para que essa antena seja instalada. Todas as comunidades... Oi? Para a gente recapitular um pouquinho, antes de aprofundar nessa parte do assunto, eu queria te perguntar assim, explica para a gente, para os nossos telespectadores, ouvintes, tudo mais, como foi que vocês pensaram nessa ideia? Como foi que surgiu o Amazônia, que é um projeto dentro da startup? É isso? Isso mesmo. O Amazônia ele surgiu de uma dor, que nós, como universitários, estávamos pesquisando durante um projeto em parceria com o Cesupa. O Cesupa ele auxilia os alunos a buscar novas soluções, principalmente nessa área, através dos projetos integrados e o Amazon Hacking, que é uma competição que faz com que nós possamos emergir em soluções em ilhas nas regiões de Belém e descobrir essas dores. E ao chegar à Ilha das Onças, nós desembarcamos do barco e a primeira coisa que a gente teve contato com o barqueiro foi que ele precisava ir até a costa para realizar uma ligação. E foi quando a gente teve o primeiro contato, perguntei, mas tu precisa sair daqui e até a costa? Ele falou, cara, porque aqui, por mais que nós estejamos relativamente próximos, não há sinal nenhum de internet. Ou seja, assim, tinha que vir para Belém. Exatamente. E a Ilha das Onças é uma ilha relativamente próxima, porque se você estiver ali da Estação das Docas, olhando para o outro lado, está a comunidade, a Usina Vitória, onde nós visitamos. E lá dentro, realmente, 400 metros ali para dentro já não tinha sinal de nada. E conversando com a comunidade, eles disseram para a gente, olha, todo mundo que a gente conversa, nós já corremos atrás para entender, diz que não é possível com que a gente consiga identificar sinais de internet aqui dentro. E lá dentro tem hospitais, tem escolas, tem uma comunidade que vive de subsistência própria, e a gente falou, cara, vamos tentar identificar então qual que é o problema aqui, vamos trazer uma solução para cá. E a gente viu que justamente era a dificuldade do acesso ao sinal lá dentro. Então, ao desenvolver a solução, a gente conseguiu identificar um ponto exato ali dentro, onde se houvesse a necessidade de instalar a antena, ela conseguiria sim atingir a comunidade que está lá dentro, diferente do que havia sido informado. E vocês precisaram fazer contato com as empresas de telefonia? O que elas diziam? Qual era a justificativa delas? Por que elas não operavam? Então, em grande parte, eles dizem que é porque a tecnologia atual que nós temos, ela não consegue atingir essas áreas ali dentro, principalmente quando a gente fala da tecnologia de tratamento desses dados. Porque para você poder estar mandando uma rede de sinal móvel, por exemplo,
você precisa ter um equipamento para identificar qual que vai ser o ponto para você estabelecer. E como a gente falou, por conta de logística, por conta de infraestrutura, é difícil você conseguir identificar esse ponto nessas regiões onde a mata é extremamente densa. E a nossa solução, ela conseguiu quebrar essa logística justamente porque a gente trouxe para eles uma facilidade de identificar sem ter um custo extremamente alto. Então, quando a gente procurou os primeiros players que nós entramos em contato, eles viram potencial justamente nisso, porque a gente conseguiu, de certa forma, facilitar um processo que antes para eles era extremamente difícil, né? Conseguia chegar até essas comunidades, até esses locais, justamente porque era difícil tu identificar qual era o valor exato de sinal para que a internet pudesse ser levada para essas regiões. E aí vocês chegaram a fazer um mapeamento experimental, já? E como? Vocês falaram que usam drones, né? Por exemplo, como é feito esse mapeamento? O mapeamento atualmente ele consiste de um módulo que nós chamamos de módulo Falcon, ele está em fase de teste, como eu expliquei anteriormente, e esse módulo ele carrega ali o embarcado que faz a detecção do sinal. Então, junto à antena, é ele que faz o tratamento através de uma rede ponto a ponto fechada, né? Ou seja, ele não necessariamente precisa da conexão com a internet. E essa rede conectada à rede das operadoras, a gente consegue captar o sinal direto das antenas e elas chegam para o drone, e do drone ela é enviada para nós através de um aplicativo. Ou seja, existe um operador no solo que vai estar controlando o drone com o equipamento, e ele vai sobrevoar a área, e o drone ele vai captando o sinal de ponto em ponto, e o aplicativo vai recebendo e vai tratando essas informações. Assim que essa determinada área termina a sua varredura, a gente traz para casa esses resultados, faz a leitura e identifica dali o ponto com o maior sinal, realiza uma documentação e envia até o cliente para ele entender se o ponto em que ele pode ter a melhor conexão, por exemplo, é no meio do rio. Porque se for no meio do rio, então o software automaticamente ele consegue tratar e identificar o melhor ponto, então com a menor perda, na verdade. Né? E assim a gente consegue estar balanceando ali para que você tenha a informação exata e o local exato sem ter grandes perdas. Uhum. Em que fase assim, o projeto está atualmente? Vocês já conseguiram avançar desde a última ida, desde a última visita às ilhas ou não? Como é que está acontecendo esse passo a passo do projeto desde que vocês conheceram a realidade nas ilhas? Já atualmente nós estamos numa fase em que nós estamos elaborando o modelo de aplicação do sistema. Né? A gente já identificou e sabe que o sistema consegue captar esses dados. Agora o que nós estamos trabalhando é na plataforma para que ela consiga captar os dados da forma mais precisa possível. Tratar isso para que haja o mínimo de erro, o mínimo de ruído possível, para que a gente tenha o melhor serviço possível. Né? Então, assim, desde que nós fomos à ilha da última vez, nós submetemos o projeto a um projeto de fomento da Fundação CERT, que é o Sinapse da Bioeconomia, né? E eles estão atualmente conosco validando esse processo em mercado e enxergar o potencial que nós também enxergamos. Então, nós recebemos um fomento de R$70 mil para que a gente possa continuar desenvolvendo o projeto, que nós possamos continuar indo às ilhas para poder identificar esses pontos e, juntamente com as operadoras e empresas que estão ali para facilitar o acesso a essas pessoas e essas comunidades, possam ter isso da forma mais rápida possível. Né? Porque a gente sabe que hoje a internet ela deixou de ser um luxo. Ela tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de produtividade, né? Principalmente quando a gente fala de educação. Então, para eles, a gente sabe que é um diferencial enorme poder ter acesso a uma ferramenta como essa que pode estar auxiliando no aumento da competitividade de mercado em áreas remotas, no auxílio à melhoria à saúde, educação, segurança, enfim. E é para isso que o Amazônia foca, então, juntamente com essas empresas, para trazer essa solução e conseguir chegar com eles com conexão à internet. Parece assim um pouco distante, mas na verdade vai solucionar questões muito peculiares do dia a dia mesmo, né? Tu mencionou, por exemplo, para a gente sobre até máquinas de cartão que muitas vezes os comerciantes não conseguem fazer venda porque o sinal está fraco ou o sinal nem existe. Exatamente. Esse tipo de problema do dia a dia, vocês perceberam uma expectativa na comunidade de receber esse sinal, de que esse projeto vá adiante, de que alcance outras comunidades? Existe com certeza, né? Como a gente falou, para dentro das ilhas existem diversos negócios, diversas comunidades, como a gente comentou, que acabam precisando trabalhar e eles têm ali dentro o seu próprio valor quando eles agregam no serviço que eles estão prestando. Então, muitas das vezes, vários clientes que vêm da capital, vêm de Belém, vão até eles, têm certa dificuldade de
acessar conteúdo, de conseguir usufruir do que o espaço pode oferecer, justamente por conta da limitação de conectividade à internet. Então, no caso desse cliente específico, em que ele viu uma dificuldade muito grande de logística, até mesmo para controlar os pedidos e organizar o próprio local de trabalho dele, porque às vezes as ferramentas que ele precisa utilizar precisa de internet. Então, assim, a facilidade de tu conseguir um sistema que identifica o melhor ponto é justamente a gente trazer para ele a melhor conexão, com a melhor qualidade, na melhor frequência, e assim ele vai poder captar esse sinal e melhorar o dia a dia do trabalho dele. Né? Como também foi na escola, que foi muito aguardado no dia que nós chegamos lá para fazer a averiguação, havia apenas um ponto específico na escola que havia internet, o restante não havia. Então, a gente está trabalhando constantemente para que nós consigamos trazer esses resultados e consiga levar para eles, de fato, agora o resultado final do que a gente quer, né? Uhum. Pois é, o ano está acabando, né? 2024 está chegando. Vocês têm uma expectativa de que isso se concretize para o ano ou não ainda? Então, como a gente falou, nós estamos em desenvolvimento e a gente pretende chegar a uma conclusão por volta de maio de 2024 para junho de 2024. Né? Como a gente falou, o embarcado ele já está no estágio bem avançado de desenvolvimento, porém agora a gente vai na aplicação de mercado. E é agora nessa fase que a gente vai conseguir identificar e fazer com que o serviço ele fique ainda mais eficiente e trazer para a comunidade o resultado de fato. Então, como nós estamos nessa vertente de estar aprofundando e desenvolvendo ainda mais, a nossa meta é fazer com que até maio, junho de 24 nós consigamos já ter alguma posição em relação a isso. Uhum. Muito bem, então é isso. Esse é o projeto Amazônia, né? Da Zenit Inova, uma startup que nasceu no Cesupa, é isso? Ela nasceu de pesquisa e continua desenvolvendo pesquisa até hoje, né? Tu gostaria de deixar assim uma mensagem sobre o teu trabalho, sobre a importância de pesquisas que busquem aplicar soluções na Amazônia? Claro, quando nós começamos a ideia da startup, era quase um sonho, né? Nós éramos 4 alunos, então a gente conseguiu, de fato, através dessas experiências que o Cesupa proporcionou, enxergar as dores da comunidade. Era uma coisa que a gente costuma olhar com certa dificuldade, às vezes, a nossa região como um todo, e quando a gente passou a ver que a região amazônica ela tem toda a riqueza, né, porque proporcionando aqui para a gente, e a gente não conseguir dar o valor real para o que ela de fato merece, foi o que nos fez gerar gás para trabalhar em soluções em cima dela. Então, assim, a bioeconomia hoje é uma coisa que nós nos apaixonamos, de fato, né? A gente vê o quanto que a região precisa disso, quantas pessoas necessitam disso na nossa região. Então, foi uma coisa que a gente começou a focar e enxergou que, de fato, seria interessante, até mesmo para que novas tecnologias fossem descobertas, para que a gente pudesse trazer soluções que fossem melhorar o dia a dia da nossa população, das nossas comunidades, e é o que a gente continua fazendo aí no dia a dia e é que a gente pretende evoluir ao longo dos próximos meses. É isso, então. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada pelo projeto também, né? Que ele continue se desenvolvendo para que essas soluções venham a trazer ainda mais benefícios para os moradores da ilha, como tu falaste na tua pesquisa. São ilhas que não estão tão distantes, elas estão bem próximas a Belém, uma metrópole que tem sinal, que tem internet, onde muita coisa já funciona, e mesmo assim tão próximas, né, elas acabam ficando ali meio isoladas, não pela distância, às vezes, né, mas pela falta de sinal. E para quem acompanha a gente aqui no Liberal Amazon, a gente vai continuar falando sobre outros assuntos a partir da próxima semana. Muito obrigada.